Eu acho interessante, tem tudo isso que o Mauro falou do estágio atual dos times, né? Que começam a ser testados, digamos que a partir das finais, aquela fase da Copa do Brasil, para quem disputou, o Corinthians, inclusive, foi eliminado pelo Inter. Foi. Os mata-matas dos estaduais, o início do brasileiro, esse período, né, abril, maio, você consegue já identificar fraquezas e virtudes dos times. Eu acho que o Corinthians é, sim, respondendo a tua pergunta, o time mais pronto do Brasil no momento. Vai estrear contra a Chapecoense no sábado no Brasileiro, deve ganhar, vai comer torcida em lua de mel. Jogadores, os principais do time, num nível muito bom. Então, hoje, quem está jogando melhor que o jogo como centroavante no Brasil? É difícil você apontar. Qual é a melhor dupla de armadores do Brasil? Tem alguma dupla de armadores melhor hoje do que Jadson e Rodriguinho? Qual o sistema defensivo está funcionando melhor, além do Corinthians? São poucos. O Cássio, lembra? O Cássio está atrasado, reflexo retardado, a bola Tava mesmo, né? Mas agora... Não está pegando tudo? Dizer que o Corinthians é o melhor time ou o time mais preparado do Brasil no momento não quer dizer que o Corinthians esteja entre os favoritos do brasileiro. Não, sim. Por quê? Porque são 9 meses, são vários jogos, lesões, competições simultâneas, inclusive, né, a Sul-Americana. Isso. Então, se o Corinthians tiver algum problema com um desses jogadores-chave, ele pode cair automaticamente. Você não vê até hoje o nível do banco do Corinthians minimamente próximo ao time titular. Sim. Tudo bem, hoje nem jogaram todos. O Fagner não jogou, o Pablo não jogou e o time não oscilou. A base está ali montada. Mas, por exemplo, aí o reserva do Fagner, o Léo Príncipe, machuca. O Paulo Roberto começa razoável, vai tomar uma caneta e tal, sai o gol. Uma canetada ali. Então, assim, você aguentar 9 meses nessa mesma toada, você manter esse nível, ou quem sabe, melhorá-lo para jogar o brasileiro, é muito difícil se você não tiver reforço. Então, eu acho que o Corinthians está próximo do nível máximo desse time, dá para perceber isso. Ele está no limite ali, né? Limite máximo desse time, o que é interessante para começar o campeonato. Mas eu acho que, inevitavelmente, o Carille e o próprio grupo, eles vão precisar de outras alternativas ao longo do período. Porque só ter um time titular bom, sólido, com padrão, não acho suficiente para ganhar o brasileiro tão longo. O Corinthians entrou num jogo numa situação muito confortável. Muito né? Isso não pode ser ignorado no contexto do desenvolvimento do jogo. Você vence em casa por 2-0, você vai enfrentar uma equipe que vai ter um comportamento diferente do que se fosse um jogo igual, pau a pau. Então, quando o Corinthians faz 1-0, o seu adversário tem que fazer 4 gols. Acabou. Está resolvido. Então, o jogo ele adquire outras características, né? A não ser que seja o Barcelona aí. Não, mas a gente tem que ter que... Tem o árbitro também, né? Tem que ter o fórum do Salvio lá, senão não dá certo. Não rola. Então, acho que... Ok, ele pode considerar a melhor partida, mas ela foi uma partida muito peculiar. É uma característica muito desse tipo de jogo. Você faz 2-0 em casa. Não que o Corinthians não mereça. Fez 2-0 em casa, merece. Claro. Mostrou o resultado e usou o resultado fora. Em casa foi mais difícil do que lá. Claro. O jogo aqui em São Paulo foi mais difícil do que o jogo de lá, porque está 2-0. Você mandou a bola na trave, depois tu fez 1-0, acabou, resolveu o problema. O adversário faz o quê? Tenta não perder. Tenta diminuir o prejuízo, mas sabe que em campo os jogadores do time chileno sabem que não dá mais. Não vão virar o jogo, não vão meter 4 gols ali. Já conhecem o Corinthians, jogaram contra São Paulo, estão jogando. Esse time está um pouco curto, então a gente não vai chegar lá. E perde por 2-1 e ponto final. Eu acho desnecessário assim, o Corinthians ficar pensando muito onde ele pode ir. Esse elenco do Corinthians, o investimento que tem hoje o Corinthians, os problemas que continuam, econômicos, cara, vai até onde for possível. Ganhou já um Campeonato Paulista, se classificou hoje, viva um dia de cada vez. Não sei por que essa coisa sempre de... E parte muito dos torcedores também, não só da imprensa. Não, esse time pode ser o quê? É a quarta força. Não, todo mundo ficou sentido que falou que era a quarta força, como se fosse xingar a mãe, falar que é a quarta força, a terceira força. Acho uma bobagem isso. O Corinthians tem que viver um dia de cada vez. Hoje classificou? Legal. Final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Chapecoense, tomou um sacode lá no Atlético Nacional, 4-1. Pô, boa oportunidade de pegar um time abalado, que vem numa viagem cansativa, né? Estrear com 3 pontos. Porque por tudo que envolve o jogo de hoje, ainda perdeu muito bem perdido.
é uma chance de começar bem o campeonato com 3 pontos em casa. É assim, e vai vivendo, um dia de cada vez. E tem na Sul-Americana uma possibilidade, já que caiu da Copa do Brasil, de no mata-mata até avançar, fases decisivas e tudo mais, em tese maiores do que no brasileiro, que, como já foi dito várias vezes, o elenco pode ser o grande obstáculo. Né? Hoje a Universidade Católica finalizou 21 vezes. 21 vezes, 10 certas. Fez um gol. O Corinthians finalizou 10, 5 certas, fez 2 gols. Mas foi muito atacado. O adversário finalizou, chegou, bateu no gol, acertou o alvo, mas a defesa suportou, que é uma característica, né? Foi assim contra o Internacional também em Porto Alegre. Foi muito agredido, muito atacado, mas chegou a fazer 1-0. Aí tomou um empate, foi eliminado depois em casa, nos pênaltis. Mas eu acho que não precisa dessa pressa. Se eu fosse o Carille, eu estaria muito tranquilo, ainda mais agora. Ganhou um título paulista, que é mais do que as pessoas esperavam dele naquele momento. Vai viver na vida, vai tocando o trabalho, vê até onde pode levar essa equipe. Não precisa ficar se preocupando muito, porque ninguém pode cobrar dele que ele tem que ser campeão brasileiro. É só o que faltava, né? O Carille tem que ser campeão brasileiro. Peraí, com esse time aqui que vocês me deram? Se ele conseguir isso, certamente vai ser o Tite 2, né? A CBF vai querer mandar o Tite embora com um contrato que é mais barato. Antes da Copa ainda. Antes da Copa. É muito improvável que isso aconteça, seria um desempenho extraordinário. Não, nessa hora de comparativo, se você percebeu, se ele fosse campeão brasileiro com esse time, já seria melhor o trabalho do que o do Tite com o time anterior. Lógico. Então, assim, a não ser que durante o ano o Corinthians tivesse condições de contratar, adversários perdessem jogadores importantes. Né? O Palmeiras pode vender o Vitor Hugo. Né? Ainda não está fechado o negócio, mas deve vender o Vitor Hugo. Amanhã, sei lá, o Dudu recebe uma proposta. Perde 2, 3 jogadores. O Flamengo perde 2, 3 Atlético. E, de repente, o campeonato se embola ali. Essas coisas acontecem. Se lesiona. O Corinthians teve sorte porque ele foi eliminado da Copa do Brasil por um time grande que está na segunda divisão. Sim. E um time que não foi capaz de ganhar do Novo Hamburgo, que é o Internacional. É feio. Foi feio. Em casa. Outra eliminação em casa. E antes foi quase eliminado pelo Brusque. É uma equipe muito pequena. Teve a bola da eliminação nos pênaltis. Mas esse jogo aconteceu entre os 2 jogos contra o São Paulo. E já tinha uma vantagem bem razoável construída fora de casa. Esse foi o remédio que curou essa ressaca rapidamente. Se fosse uma semana sem um jogo contra um grande rival e numa situação confortável e que confirmou a classificação, a repercussão seria maior. A torcida já tinha comprado os ingressos, todo mundo para Itaquera, vamos ganhar do São Paulo, já metemos 2-0 lá e tal. Então você acorda na quinta-feira ali meio cuspindo a abelha africana e tal. Pô, mas domingo tem o São Paulo, já estamos com uma faca e queijo na mão. Vambora, pô. Aí vem a Ponte Preta. Com todo respeito à Ponte Preta, é lógico que o torcedor do Corinthians fica muito mais confiante, ficou no título que está na Ponte, do que se fosse o Palmeiras. Claro. Evidente. É evidente. Né? Não por acaso, ganhou o título em cima da Ponte no jogo fora de casa, já sacramentou. Acho que esse foi o componente. Aí a coisa... Senão, a repercussão seria muito maior. Se fosse uma semana de um jogo contra Mirassol, contra times pequenos... Né? Que fosse uma outra fase do campeonato. Uma titubeada também. Os jogos com São Paulo curaram essa ressaca. O segundo jogo, especialmente, lógico, o primeiro, porque foi o que construiu ali a vantagem.